Imagina o seguinte cenário: o ano é 2023, o Barcelona, um dos maiores clubes da história da humanidade, está em joelhos, financeiramente quebrado, devendo até as calças, vendo o Messi brilhar longe da casa e sendo humilhado na Europa ano após ano. A torcida olhava para o banco de reservas e não via solução. Olhava para a diretoria e só via dívida. O gigante estava adormecido, quase em coma, mas no meio desse caos absoluto, alguém tomou uma decisão que parecia uma loucura. O técnico Xavi Hernandes olhou para as categorias de base e decidiu chamar um jovem garoto. Não um jovem promissor de 19 ou 20 anos, não. Ele chamou uma criança, um moleque que ainda usava aparelho nos dentes, que tinha o corpo franzino e que, pela lei, não podia nem assinar o próprio contrato profissional sem a mãe do lado. O nome dele? Lamine Yamal. Quando ele pisou no gramado, o mundo riu. O Barcelona tá desesperado, diziam os jornais de Madrid. Estão queimando etapas, diziam os especialistas. Mas o que ninguém sabia é que aquele garoto de 15 anos não era uma aposta. Ele era uma profecia. Ele carregava um código nas mãos e uma bênção sagrada no passado que tornava impossível. Eu disse impossível. Ele dá errado. Hoje você conhece o campeão da Eurocopa, mas você sabe de onde vem a raiva e a técnica dele? Você sabe a história real da foto na banheira que provou que o destino existe? Se prepara, puxa a cadeira, porque a história de como uma criança salvou um império começa agora. Para entender a cabeça do Lamine, você tem que esquecer os holofotes do Camp Nou e ir para a periferia de Catalunha, mais especificamente para Mataró. Sabe aquele gesto que ele faz com as mãos cruzadas toda vez que marca um gol? Muita gente na internet falou besteira, disseram que era sinal de gangue, disseram que era provocação. Nada disso. O 304 são os últimos dígitos do código postal do bairro dele. Rocafonda. Rocafonda não é um lugar de turista, é um bairro operário, construído por imigrantes, gente que acorda às 5 da manhã para fazer a Espanha funcionar. Mounir é marroquino, a mãe Sheila é da Guiné Equatorial, e eles vieram do nada, e quando eu digo nada, é nada mesmo. Existe um fato real documentado que mostra o tipo de sangue que corre na veia desse moleque. O pai dele, Mounir, sempre foi um defensor ferrenho do bairro. Em 2023, meses antes do filho estourar, o pai dele foi condenado a pagar uma multa de 500 euros. O motivo? Ele viu uma barraca no bairro dele, um partido que falava mal de imigrantes. O Mounir não abaixou a cabeça, ele foi lá, xingou os caras e jogou ovos na barraca. Ele foi condenado? Foi, mas isso mostra a personalidade. O Lamine cresceu vendo o pai lutar contra o sistema. Ele levou essa mesma brabeza pro campo. Enquanto outros garotos jogavam em grama sintética bonitinha, o Lamine jogava no cimento de Rocafonda. Ali não tem falta, irmão. Ali se você cair, você se rala todo. Foi no cimento que ele aprendeu a única forma de sobreviver. Contra os caras mais velhos era ainda mais rápido e mais inteligente. Mas se a origem explica a garra, o que eu vou te contar agora explica a mágica. E eu juro pra vocês, isso não é fake news. Isso não é uma lenda urbana. Isso aconteceu e tem foto pra provar. Volta pra 2007, o Lamine tinha meses de vida. A família dele era muito humilde e se inscreveu num sorteio da Unicef e do Jornal Esporte para participar de um calendário beneficente. A ideia era tirar foto de jogadores do Barcelona com crianças comuns. O sorteio foi aleatório, poderia ser qualquer criança do Barcelona, mas o destino escolheu o bebê Lamine Yamal. E o jogador sorteado para tirar foto com ele, um garoto argentino de 20 anos, tímido, cabeludo, que estava começando a virar o melhor do mundo, Lionel Messi. A foto é bizarra, o Messi todo desajeitado, sem saber como segurar um bebê, dando banho no Lamine numa bacia de plástico azul. Mano, para e pense na probabilidade disso acontecer. O maior jogador da história do futebol, literalmente, banhou o seu sucessor. O pai do Lamine guardou essa foto num álbum de família e ninguém dava bola. O fotógrafo, João Monfort, deu uma entrevista recentemente dizendo: o Messi era muito introvertido, ele não sabia o que fazer com o bebê. Mal sabia ele que aquele bebê ia herdar a perna esquerda, a visão de jogo e a camisa 10 daquele rapaz. Toque de Midas aconteceu ali. Se isso não é o destino, eu não sei mais o que é. O Lamine chegou em La Masia, a base do Barcelona, com 7 anos de idade, e desde o primeiro dia os treinadores perceberam que ele tinha algo de errado. Errado no bom sentido, né? Sabe aquele garoto que é bom, mas precisa ser lapidado? O Lamine não era esse garoto, ele já veio pronto. Ele tinha um vício, ele sempre jogava com a cabeça levantada. Antes da bola chegar, ele já sabia onde estava o zagueiro, o goleiro e o pipoqueiro na arquibancada. Ele começou a pular de etapas, a regra era clara: você joga com garotos da sua idade, mas o Lamine humilhava os garotos da idade dele, então subiram ele. Ele continuou humilhando, ele pulou a cadete A, pulou o juvenil B, pulou direto para o juvenil A. O clube estava com medo. O Barcelona tem um histórico triste de queimar promessas. Lembra do Borja
Bojan Kirkic, chamaram de novo Messi. Ele teve crise de ansiedade e sumiu. Lembra do Halilovic? Lembra do Giovanni dos Santos? O medo era real. Vamos estragar a joia se subirmos ele muito cedo. Mas a necessidade falou mais alto. O time principal estava horrível. O ataque não funcionava. O Xavi Hernandes foi assistir a um treino da base e viu Lamine. Reza a lenda que o Xavi virou para auxiliar e falou: traz ele pro treino de manhã. E não devolveu mais. O garoto tinha 15 anos. Ele ainda ia para a escola de manhã e treinava com Lewandowski de tarde. Imagina a cabeça dele: professor, posso sair mais cedo? Tenho que cruzar uma bola para o melhor centroavante do mundo. Chegamos ao dia D, 29 de abril de 2023. Barcelona contra Real Betis. O Camp Nou estava lotado, 88 mil pessoas. O jogo estava controlado, 4-0 pro Barça. Aos 38 do segundo tempo, o Xavi chama o banco. O estádio faz um silêncio curioso e entra o número 41. A camisa ficava larga, as pernas finas, parecia um graveto. Lamine Yamal, 15 anos, 9 meses e 16 dias. O jogador mais jovem a estrear pelo Barcelona em mais de um século. E aqui está a diferença de um jogador normal para um gênio. Um jogador normal com 15 anos entraria nervoso. E o que Lamine Yamal fez? Na primeira bola que recebeu, ele partiu para cima do lateral do Betis. Na segunda, ele deu uma cavadinha que deixou Dembélé na cara do gol. E Dembélé perdeu, claro. Em 7 minutos, ele quase fez um gol e quase deu uma assistência. O Camp Nou se levantou. Não foi só uma estreia, foi um aviso. O rei tinha morrido, mas o príncipe tinha acabado de nascer. Ali naquele dia 29 de abril, o mundo conhecia o nome, mas ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para o que viria na temporada seguinte, porque estrear é fácil, difícil é carregar o piano. O Barcelona ia entrar na sua pior crise. Lesões, derrotas humilhantes, Xavi anunciando que iria sair, o barco estava afundando, e a única pessoa capaz de salvar o barco era uma criança que ainda tinha prova de geografia para fazer na segunda-feira. O Lamine Yamal tinha provado que era bom, mas você sabe como ele destruiu o Tottenham em 10 minutos no troféu Juan Gamp e aposentou o lateral Reguilhon? Como ele enfrentou o racismo nos estádios da Espanha e principalmente como ele estudou as provas do ensino médio enquanto humilhava a França na Eurocopa? A infância acabou, a guerra começou. Foi lindo, foi mágico. Mas se você acha que o futebol profissional é só festa, você está muito enganado. A temporada 2023 e 2024 começou e o Barcelona não precisava mais de uma promessa. O clube estava pegando fogo, dívidas bilionárias, Xavi pressionado, torcida vaiando. O Barcelona não precisava de um menino, precisava de um homem. O problema, o único homem capaz de resolver os problemas, ainda tinha que pedir permissão para a mãe para viajar com o time. Agosto de 2023, troféu Juan Gamper. É o amistoso da apresentação do elenco. O adversário era o Tottenham, da Inglaterra. E o Barça tava tomando um baile, perdendo de 2-1 e jogando nada. O estádio tava mudo. Aos 35 do segundo tempo, o Xavi olha pro banco e chama Lamine. Em 10 minutos ele não jogou futebol. Ele cometeu um crime contra a defesa do Tottenham. Na primeira bola, ele arrancou pela direita, deixou o Reguilhon, lateral da Espanha, na saudade e deu gol pro Ferran Torres. Depois ele girou, driblou, rabiscou e criou mais 2 gols. O jogo terminou 4-2 pro Barcelona. O Reguilhon saiu de campo tonto. O mundo olhou aquilo e falou: ok, a estreia foi sorte, mas isso aqui é de outro planeta. Naquele dia o vestiário entendeu. O titular da ponta direita não era o Rafinha, não era o Ferran Torres, era um moleque de 16 anos. E aqui começa a loucura. O Lamine virou o titular absoluto, mas a lei da Espanha obriga que todo jovem estude até os 16 anos. Então a rotina dele não era balada e carrão. De manhã, La Masia, aulas de matemática, história, geografia e de tarde, treino tático com Gundogan e Lewandowski. De noite, jogar Champions League. Tem uma entrevista real dele que é o sensacional. Perguntaram: Lamine, o que você faz no seu tempo livre? Ele respondeu: eu faço dever de casa e jogo Fortnite. Isso não é uma piada. Durante a temporada ele teve que conciliar provas finais do ESO, o ensino médio deles, né? Com a pressão de carregar um gigante nas costas, o time oscilava, perdia jogos bobos, o Xavi anunciou que ia sair, mas o Lamine era a única luz. Ele pegava a bola e ia pra cima. Ele não se escondia enquanto veteranos tremiam. A criança brincava. Chega o verão em 2024, Eurocopa na Alemanha. A Espanha não era favorita nem aqui nem na China. O técnico Luis de la Fuente bancou Lamine como titular e levou o dever de casa para concentração. É fato real, ele estudava online entre os jogos e ele passou de ano durante a Eurocopa. Mas o teste final foi no campo. Semifinal, Espanha contra a poderosa França de Mbappé. Antes do jogo, o Adrien Rabiot, volante da França, soltou a frase que entrou para a história. Ele disse na coletiva: se Lamine Yamal quiser jogar uma final, ele vai ter que fazer muito mais do que ele fez até agora.
Irmão, ele desafiou o moleque. O jogo começa, França 1 a 0. Parecia que Rabiot estava certo, até os 21 minutos. Lamine recebe a bola na intermediária. Quem tá marcando ele? O próprio Rabiot. O Lamine ginga para a esquerda, o Rabiot balança. O Lamine chuta a bola, faz uma curva perfeita. Bate na trave e entra. Um golaço histórico. Na comemoração, Lamine correu para a câmera e gritou uma frase que a leitora Rabiot pegou. Certinho. Speak now. Ou seja, fale agora, fale agora. Ele jantou o Rabiot com uma farofa. Com 16 anos e 362 dias, ele se tornou o jogador mais jovem a marcar numa Eurocopa. Na final contra a Inglaterra, a assistência dele para o gol do Nico Williams. Espanha campeã. O rei da Europa tinha para ele nos dentes e lição de casa para fazer. Mas agora eu preciso ser chato, preciso falar sério. O futebol é lindo, mas é cruel. O Barcelona renovou com ele e botou uma multa rescisória de 1 bilhão de euros. Eles blindaram a joia. Só que existe um medo real nos bastidores, o medo do burnout. Olha o histórico recente do Barça. Ansu Fati herdou a 10 do Messi, jogou demais, o joelho estourou. Hoje, luta para voltar a ser 50% do que era antes. Pedri jogou 70 jogos na primeira temporada, resultado, vive machucado. Gavi rompeu o ligamento cruzado por excesso de esforço. Na temporada 23 e 24, Lamine jogou mais de 50 partidas. Ele jogou contra homens de 90 kg, que batem para machucar. O corpo dele ainda está crescendo, os ossos ainda estão se formando. Barcelona está jogando roleta russa. Eles precisam do Lamine para ganhar dinheiro e títulos, mas se vocês usarem ele demais, podem quebrar o brinquedo mais caro do mundo. Agora, com a Hans Flick de técnico, ele ganhou massa muscular. Tá mais forte, mas o alerta tá ligado. A gente quer ver o Lamine brilhar por 15 anos, não por 3. No final das contas, a história do Lamine Yamal não é sobre futebol, é sobre esperança. O garoto de Rocafonda, filho de imigrante que foi banhado pelo Messi, provou que o raio cai 2 vezes no mesmo lugar sim. Sabe o que ele fez com o primeiro salário grande? Tirou a família do bairro perigoso e comprou uma casa para a avó. Hoje, quando ele faz o 3 a 4 com as mãos, milhões de crianças no mundo imitam. Ele não é mais promessa, ele é realidade. Se o corpo aguentar, preparem-se, porque a gente pode estar vendo o maior início da carreira do próximo dono da bola de ouro. Eu sou o Luqueira Fute, essa foi a saga do Lamine Yamal. Se curtiu a história, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí 304 para saber que você é da tropa. Até a próxima. Fui!